Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Vamos ao vivo com o repórter Lucas Moura, que vai nos explicar melhor como é que funciona o golpe do falso advogado. Boa noite, Lucas. Mariana, mais uma vez boa noite a você e a todos que nos acompanham nesse momento no Cidade Alerta Sergipe. Nós vamos explicar sim, mas eu vou contar com a ajuda do experiente advogado Márcio Doria. Conversa conosco a partir de agora. Inclusive, já adiantando, ele vai poder falar sobre isso, mas no escritório dele, clientes já foram alvo de golpistas tentando aplicar o golpe do falso advogado. Mas, doutor Márcio, vamos começar explicando o que é esse golpe. Como é que ele funciona? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os telespectadores. Na realidade, Lucas, como é que funciona o golpe? Alguém se passa como advogado, pega um perfil nas nossas redes, posta uma foto e manda um WhatsApp. Manda um WhatsApp dizendo que tem uma demanda e que nessa demanda essa pessoa tem tanto a receber. E aí, a partir do momento que ele informa que o cliente tem tanto a receber, um determinado valor, e aí ele diz, olha, é necessário pagar uma taxa, ou pagar... Eles usam os vários tipos, um imposto, uma taxa, e aí ele pede que o cliente, né, que é nosso, que o cliente pensa que está conversando com a gente, e aí, quando eu digo a gente, são todos os advogados, porque isso está acontecendo de uma forma geral, e aí ele termina pedindo uma taxa. E aí pede para o cliente ou enviar um Pix, ou até mesmo um boleto bancário que ele envia para o cliente. E aí ele termina pagando. E como é que esse golpista, ou esses golpistas, têm acesso a esses dados? É simples, entra no processo, porque quando hoje nós temos o processo judicial eletrônico, à medida que esse processo judicial é eletrônico, nós cadastramos o cliente e nos cadastramos também. E aí, a partir desse momento que esses golpistas entram nesse processo, passam a ter acesso a todos os dados, inclusive ao processo inteiro. Ou seja, quando o golpista tem como alvo uma determinada pessoa, o cliente de um determinado advogado, ele não chega lá com uma ideia falsa de um processo que não existe. A ideia é falsa, mas o processo de fato existe. Por isso que o cliente acredita. Isso, o processo existe. O mais absurdo é que às vezes o processo já acabou, mas ele consegue inclusive pegar o processo que está extinto e manda para o cliente. Ele manda o processo na íntegra. Ele falsifica inclusive despacho do juiz. E aí o cliente acha que vai receber o dinheiro. E aí, naquele momento, o cliente ele não consegue raciocinar. Ele não consegue raciocinar e aí ele paga. Pela euforia de receber o dinheiro. E aí depois ele entra em contato comigo e com vários outros advogados. Doutor, e o meu dinheiro? E aí ele descobre que caiu no golpe. Né? No seu escritório, algumas pessoas já passaram por isso, infelizmente. Infelizmente, nós já tivemos clientes, nós alertamos constantemente os clientes dessa situação, mas é algo reiterado. Porque, olha bem, Lucas, nós tínhamos uma situação, Mariana, que o golpe era feito hoje, depois era feito com 2, 3 meses. Agora não, é diário. Nós recebemos todos os dias comunicados dos nossos clientes que está tendo tentativa de golpes. Hoje, nossos clientes estão devidamente informados. Mas, mesmo assim, na euforia de receber um determinado valor, termina alguns, infelizmente, caindo no golpe. Nós conversávamos aqui antes de conversarmos definitivamente ao vivo, em uma conversa anterior, e o senhor estava me contando que vocês criaram uma espécie de protocolo interno para informar sempre ao cliente os contatos que são confiáveis, ou seja, até a sistemática do escritório teve que ser modificada para evitar que golpes assim aconteçam com clientes de vocês. Perfeito. Hoje, quando o cliente ele chega no escritório, que ele vai assinar o contrato de honorários, existe uma cláusula. Nessa cláusula está lá dizendo a ele, falando do golpe que é feito pelo falso advogado. E ali tem os contatos reais que ele tem acesso. Então, por exemplo, na hora que alguém recebe um WhatsApp, que esse WhatsApp vem com minha foto, mas é um outro telefone, então ele já sabe que é um golpe. Mas, infelizmente, nem sempre, às vezes, ocorre do cliente, ele naquele momento está atento. E aí, em um momento, enfim, né, ali, descuidado do cliente, ele termina, infelizmente, caindo num golpe. Que orientação pode ser dada aos clientes, não só aos seus, obviamente, mas a todos os clientes de um modo geral, porque é um golpe que tem acontecido em todo o país e com todos os advogados. Ninguém está isento de passar por isso, ou pelo menos pela tentativa. Que orientações o senhor pode passar? Em primeiro lugar, Lucas, é importante registrar que a advocacia está sofrendo um grande ataque.
um ataque fortíssimo, porque os advogados estão caindo em um descrédito. Né? Por quê? Porque, enfim, termina até agora, quando a gente liga para o cliente não sabe mais quem está ligando para ele. E o próprio Poder Judiciário em si também tem que tomar uma medida. Né? Então, temos essa situação. Qual é a situação que o cliente tem que fazer? Primeiro, quando alguém liga para ele, dizendo que ele tem dinheiro para receber, que tem que depositar, que tem que ser urgente, que tem que fazer isso, ele tem que ter a tranquilidade e entrar em contato com o escritório. Né? Ou ligar para o advogado que ele tem acesso, ou ele se dirigir ao escritório dele, que ele contratou o advogado. Então, é imediato, ele tem que tomar essa medida. Ele não pode jamais efetuar nenhum Pix, nenhum boleto bancário. Ele entra em contato com o escritório, de preferência, ele pode vir até pessoalmente. E aí ele vai descobrir que era um golpe e que ele não irá cair nesse golpe. Ou seja, é aquela boa e velha dica que funciona desde que o mundo é mundo. Na dúvida, procure a pessoa, veja se é ela mesma, se essa é a ideia, se está correto, enfim. No final das contas, é isso. Agora, um aspecto que o senhor traz de informação para a gente é sobre essa questão da credibilidade. Muita gente está começando a colocar em dúvida essa questão dos contatos. É um prejuízo que é produzido para toda a classe. Claro, não tem dúvida. Nós temos um prejuízo para o judiciário, porque termina o judiciário também sendo afetado, porque imagine que tem golpes sendo feitos com a assinatura do juiz, ou com o nome do juiz, ou com o despacho da justiça, quando na realidade não existe. Eles baixam o processo na íntegra e no despacho final tem lá como se fosse o juiz, quando na realidade não existe aquele despacho. E para a advocacia é um ataque terrível, né? A gente todos os dias agora tem e resiste. Nós estamos fazendo boletim de ocorrências constantes, né, para que a gente esteja isento de qualquer problema futuro. Mas é um ataque terrível para os advogados, porque agora, eu volto a dizer, os advogados, além de ter uma causa para vencer do cliente, ele agora tem que convencer o cliente que ele não tem qualquer coisa envolvida em relação, caso ele tome um golpe. Impressionante isso. Eu agradeço a presença, a participação do senhor. Pois é, Mariana, mais uma situação que exige atenção dos nossos telespectadores. Volto com você. E o Lucas, pelas informações.